Até onde você iria para encontrar o seu verdadeiro propósito? E se esse propósito fosse contra tudo para o qual você foi programado? Robô Selvagem, de 2024, é uma fábula moderna que explora temas profundos e filosóficos. No vídeo de hoje eu vou traçar paralelos entre a trajetória da protagonista Roz e uma das figuras históricas mais influentes da cultura ocidental, uma personalidade que inspirou pintores, escritores e filósofos, Francisco de Assis. Esse não é um vídeo de cunho religioso, mas histórico e secular. Aliás, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e por aqui eu faço análises de filmes, séries e personagens. E no vídeo de hoje eu vou explorar a camada filosófica do filme, além de fazer um paralelo entre Francisco de Assis e a protagonista de Robô Selvagem, a Roz. Lembrando que a análise contém spoilers. Você já ouviu o termo em latim imitatio Christi? Em tradução literal, ele significa imitação de Cristo, um conceito que é ao mesmo tempo óbvio e profundo. Trata-se da prática de imitar na ação o exemplo de Jesus Cristo. Essa tarefa é desafiadora, pois exige que superemos nossa programação humana, marcada pelo egoísmo, orgulho e pela busca de satisfazer necessidades pessoais e instintivas. A imitatio Christi requer que transcendamos nossos instintos e inclinações naturais para praticar valores como compaixão, perdão e amor ao próximo. O termo tem origem na tradição cristã dos primeiros séculos, mas ganhou expressão com figuras como Francisco de Assis, cuja vida se tornou um exemplo marcante desse ideal. Sua história influenciou pensadores e artistas ao longo dos séculos. Entre eles, o pintor italiano Caravaggio, o filósofo brasileiro Leonardo Boff e o monge Tomás de Kempis, que difundiu amplamente o conceito com sua obra A Imitação de Cristo no final da Idade Média. Mas o que tudo isso tem a ver com Robô Selvagem, filme de 2024 da DreamWorks? Enquanto assistia ao filme, não conseguia parar de pensar nos diversos paralelos entre a história de Roz e a trajetória de uma das figuras mais influentes da cultura ocidental. Francisco de Assis é conhecido por sua profunda conexão com a natureza e sua vida dedicada à compaixão e ao serviço ao próximo. Em Robô Selvagem, Roz, uma simpática máquina programada para servir aos humanos, naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente selvagem. No entanto, ao longo de sua jornada, ela desenvolve um vínculo profundo com a fauna local e assume para si uma missão especialmente difícil: cuidar de um filhote de ganso e prepará-lo para migrar no inverno. O principal ponto que motiva Roz a insistir em sua missão é algo que vai além de sua programação inicial. Apesar de não ter sido projetada para tal, ela sente culpa quando acidentalmente mata os pais do filhote, depois de se envolver em uma confusão com guaxinins. Esse sentimento inesperado de responsabilidade a leva a agir de forma compensatória, assumindo o papel de mãe simbólica para o filhote, a quem ela chama de bico vivo. De forma semelhante, a história de Francisco de Assis também desafia a programação que lhe foi atribuída. Para ilustrar, utilizarei o livro Francisco de Assis, de Hermann Hesse, autor de clássicos como O Lobo da Estepe. Aliás, esse livro é muito interessante se você tem interesse na figura histórica de Francisco de Assis, e eu não poderia recomendá-lo mais. Eu tenho o livro tanto no Kindle quanto em audiobook, que vem com uma narração espetacular. Eu vou deixar o link para compra na Amazon e, comprando por ele, você me ajuda a continuar com a produção desse tipo de conteúdo no canal, sem nenhum custo adicional para você. Esse apoio é importante e faz toda a diferença. Nas palavras de Hesse, podemos entender um pouco como foi a juventude de Francisco de Assis. Visto que seu pai, apesar de não ser nobre, gozava de riqueza e estima, Francisco mantinha boas amizades com os jovens filhos dos aristocratas, exercitava-se nas armas e no canto, gastava muito dinheiro e vivia em tudo como um fidalgo. Desfrutava ao máximo das maravilhas do mundo. Trajava-se rica e belamente, oferecia banquetes e rega bofes, divertia-se cavalgando, praticando esgrima, jogando, dançando e usufruindo de todos os demais prazeres. Entre os filhos dos senhores, logo se tornou líder e rei e foi chamado de Princeps Juventutis. Francisco de Assis foi criado para suceder o pai nos negócios e essa era a programação inicial dele. Mas ele sentia uma inquietação e até culpa em relação ao dinheiro e ao estilo de vida luxuoso. Hesse narra um episódio interessante sobre essa dualidade. Certa vez, um mendigo miserável entrou no estabelecimento de seu pai e suplicou pelo amor de Deus uma pequena esmola. Francisco tratou-o com ira e o mandou embora.
mas logo lamentou sua própria rudeza e ficou tão arrependido que seguiu o mendigo pelas ruelas, encontrou-o e presenteou-lhe o dobro. Aqui encontramos o primeiro elemento simbólico que une Francisco de Assis e Ross, o sentimento de culpa que desperta uma nova perspectiva, mas os paralelos não terminam aí. Segundo Hess, Francisco vivia uma vida de grandes ambições e sonhava se tornar um grande cavaleiro. Após um período de guerra civil, onde foi mantido prisioneiro por 1 ano, Francisco retornou a Assis e mergulhou em uma vida de prazeres e luxos. No entanto, no meio de uma das bebedeiras, ele teve uma epifania importante que o fez questionar os próprios desejos de glória, hedonismo e riqueza. Francisco decidiu se casar com um novo ideal. Nas palavras de Hess, ao ouvir tais palavras, a vítima da caçoada ergueu o rosto pálido, mas feliz, e disse com a voz clara: "Assim é, dizes a verdade. Estou pensando em unir-me a uma noiva, mas ela é muito mais nobre, rica e bela do que pensais e conseguis imaginar." E sorriu ao dizer isso. A bela e nobre noiva, no entanto, a qual se referia de maneira alegórica, era a pobreza com quem decidiu se casar naquele momento. O compromisso de Francisco de Assis com uma vida humilde de serviço representa uma ruptura com a sua programação inicial, não muito diferente da transformação que vemos em Ross ao longo de Robô Selvagem. Enquanto Francisco abandona uma vida de privilégios para viver uma existência de humildade e devoção, de imitatio Christi, Ross, de maneira simbólica, renuncia sua programação de máquina utilitária para se tornar uma figura protetora de todos os animais daquela ilha. Um ponto interessante é que Ross dá votos de confiança mesmo para aqueles animais que colocam em risco a segurança de Bico Vivo, como a raposa astuto e o peixe assustador que, em certo momento, quase o devora. A conexão com os animais é outra semelhança fascinante e até esperada entre Francisco de Assis e Ross. Francisco via não apenas os animais, mas também as plantas e outros elementos na natureza como irmãos e irmãs, em uma expressão de profunda unidade com o mundo natural. Hess revela: muitas histórias e lendas contam como era o grande amor de Francisco pelos animais, em especial pelos pássaros. De Siena, certa vez, ele trouxe rolinhas, construiu ninhos para elas e, ao lado de frades e amigos, deleitava-se com aquelas aves. Em outra ocasião, um pescador lhe deu um belo peixe que acabara de pescar. Francisco agradeceu, pegou o peixe e jogou-o imediatamente de volta na água. No convento de Rieti moravam muitos pássaros com os quais os minoritas precisavam manter boa relação. Outra semelhança simbólica entre as duas figuras tem relação com os estigmas. Francisco de Assis é conhecido por ter recebido os estigmas, marcas que representam as feridas de Cristo, um símbolo máximo de sua imitatio Christi. Essas marcas representavam seu compromisso profundo com a compaixão e o sacrifício. De maneira análoga, embora aqui em um contexto não religioso, Ross também carrega marcas de sua jornada de sacrifício. Além de uma cicatriz onde está localizado seu coração simbólico, Ross perde a perna esquerda. No entanto, em um dos momentos mais emocionantes do longa, Remo, um castor, a presenteia com uma prótese de madeira. Essa prótese é o símbolo máximo de sua liberdade como um robô capaz de sentir, servir, ajudar e se sacrificar. Assim como Francisco de Assis, Ross vive sua própria versão de imitatio Christi. E qual é a sua leitura de Robô Selvagem? Deixe nos comentários e, além disso, deixe o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.